Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida, todos os domingos das 5 às 5:30 da tarde. Esse é o nosso compromisso semanal, já há quase 10 anos. Programa que se debruça hoje pela 61ª vez, 61 programas dedicados ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com toda a natureza humana. Terminada sua breve peregrinação aqui na Terra, são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas e ao juízo, com esse, 61 programas. Estamos a abordar já o final do estudo sobre o juízo final, o arremate da história, a sentença que o Senhor Jesus, como Filho do Homem, como Rei, pronunciará sobre todos eleitos e condenados, que, já vimos no programa anterior, serão separados os eleitos à direita do Filho do Homem, que virá em sua glória, no seu trono glorioso se assentará, para emitir o juízo, o arremate, a sentença que corroborará a condenação dos que já estão no inferno ou para lá irão, e corroborará a felicidade sem fim dos que já estão no céu ou para lá irão. No programa anterior, refletimos os versículos 32 e 33. De Mateus, capítulo 25, por favor, que é o relato do juízo final. Estamos a abordar, a investigar, versículo por versículo, esse relato tão impressionante, tão importante. Hoje nós vamos, como prometemos no final do programa anterior, abordar o versículo 34, as primeiras palavras do rei no juízo final. Vamos ler o texto e depois versículos 36, porque é uma frase longa, tem ponto e vírgula entre uma oração e outra, por isso convém que nós leiamos de 34 até 36 e aí faremos algumas pontuações nessas condensadas e profundas palavras de nosso Senhor. Vamos então a Mateus 25, de 34 a 36. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Aqui uma primeira explicação para dissipar uma eventual dúvida, porque uma pessoa bem atenta poderia perguntar, mas esse relato de Mateus 25 não é um relato do juízo final, onde toda a humanidade, diz o versículo 31, todas as nações se reunirão diante dele? E aqui Jesus parece que dá uma conotação quase que individual, ainda que ele tenha usado o verbo no plural, tomai posse, tive fome e me destes de comer, e me destes de beber, ele está utilizando o verbo no plural, está se dirigindo a pessoas, está se dirigindo a categorias, no caso aqui, essas primeiras palavras de Nosso Senhor, aos eleitos, a todos os eleitos. Então, o que dizer sobre isso? Resposta: o juízo final vai ser universal sem deixar de ser individual. Quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos assim, assado? Como vamos abordar a partir do versículo 37, não é o momento de nós tratarmos disso agora. Primeiro vamos às frases de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, quando age, quando decide, quando fala, quando se omite,
tem uma responsabilidade individual, sem dúvida alguma. Responderá pelos seus atos diante de Deus, sem dúvida alguma. Só que nossas decisões, nossas palavras, têm uma repercussão na história. Quando decidimos, quando falamos, quando agimos ou quando deixamos de agir, nós construímos a história. Fazemos a história. Nossas decisões têm aplicação, benéfica ou maléfica. No caso aqui, fiquemos apenas com a benéfica. Na vida das pessoas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Um conselho que você dá a uma pessoa pode mudar a vida dela para melhor. Se esse conselho é dado para várias pessoas, se não todas, mas 2 ou mais, podem mudar a sua vida para melhor. E se esse conselho é dado para centenas de pessoas, para milhares de pessoas, para milhões de pessoas? Eu estou aqui com uma coisa, nem vou citar o nome disso porque todos vocês praticamente têm isso. E o benefício que isso pode fazer, não apenas o aparelho, mas aquilo que ele faz e para onde ele pode mandar as mensagens. Esse é um dos muitos aparelhos, por favor, não é o único. O benefício que você pode fazer com o exemplo, visto, assistido, divulgado, replicado. Nós não temos a dimensão, nós não conseguimos abarcar o benefício que nós podemos fazer e o norte da história pontual de uma família, de uma pessoa, pontual de uma comunidade, ou de uma grande comunidade, de uma grande região. E durante quanto tempo tais atitudes, tais palavras, tais obras, tais condutas, tais comportamentos, o alcance disso, não somente geográfico, mas também temporal. Vou dar um pequeno exemplo. São Vicente de Paulo. Ah, mas ele nasceu já há muito tempo. Sim, mas o legado que ele deixou, a obra que ele deixou, que foi sustentada pelos seus seguidores, sua espiritualidade com relação aos padres da missão, os lazaristas, as filhas da caridade, creches, asilos, hospitais, orfanatos, espalhados na França em dezenas de países, na Europa, centenas de países em todo o mundo. Um único homem. Limitado, psicossomaticamente, com os seus recursos, sua obra que na época ninguém dava muita coisa, mas que cresceu, se alastrou. Somente isso. Pensemos agora no âmbito do ensino, Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, Santa Teresinha de Lisieux, o que escreveram, sua espiritualidade, vidas que foram transformadas graças aos seus escritos, à sua intercessão, etc. Portanto, no dia do juízo final, serão revelados o alcance, o benefício, a repercussão que tais coisas pelas quais você não dava um tostão. Absolutamente irrelevante, naquele momento pareciam nada, mas que aquilo dali foi o pontapé, foi o começo, foi o início, foi a mudança radical que aquela intervenção, que aquela passagem, que aquela presença, que aquela postura daquela pessoa fez na vida de um, e graças à mudança de um, milhares e milhões foram beneficiados. Nós não temos esse alcance, essa visão, mas no dia do juízo, tudo isso será revelado. Outra, até
por favor, não se assuste com isso, mas também, e por favor, também, até um copo com água não ficará sem recompensa quando ele for dado a uma pessoa que se apresenta em nome de Cristo. A prestação de contas de cada talento, bem utilizado, multiplicado, conservado, aperfeiçoado, o esforço que foi feito para a difusão da obra de Deus, para evitar o mal, para aliviar a dor, o sofrimento de tantas pessoas, coisas que até quem fez acaba esquecendo. E aqui para nós é até bom que esqueça, para não se envaidecer. Mas a luz do coração de Deus, todos contemplarão o benefício, a importância, o papel daquela criatura, do bem que ela fez, dos méritos que ela manifestou, dos carismas que ela exercitou, dos dons que ela multiplicou e a importância disso em toda a história da humanidade. Tudo isso também será revelado no dia do juízo. Sim, é verdade. E mais, e aqui já peço a você que abra sua Bíblia em Mateus 12, 37, porque depois desse primeiro bloco, nós vamos abordar exatamente cada palavra que a gente pronunciou, cada uma, em qualquer lugar, em toda situação, diante de quem quer que seja, desde uma criança até uma pessoa idosa, todas as nossas palavras serão dadas a conhecer a todas as pessoas que estarão presentes no juízo, eleitas e condenadas. Tudo será colocado às claras. É um juízo final, universal, mas onde todas essas realidades individuais, todas essas atitudes, todas essas palavras, todas essas ações ou omissões serão dadas a conhecer para que a humanidade toda compreenda o benefício ou o malefício disso na salvação ou na condenação das pessoas. Como ainda estamos tratando da salvação, já que Jesus nesses versículos está se dirigindo aos eleitos, ficaremos por enquanto com os eleitos. Não saia daí, no segundo bloco, com a Bíblia aberta, em Mateus 12, 37, retomaremos esse estudo fascinante. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 61ª vez, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana terminada sua peregrinação aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós terminamos conclamando todos os telespectadores a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 37, para corroborar a ideia que havíamos desenvolvido durante o primeiro bloco, a saber, no final do primeiro bloco, a saber que o juízo será universal, o juízo universal reunirá todas as pessoas, os eleitos à direita e os condenados à esquerda, mas há um quê de individual que será dado a conhecer, que será pontuado, será conhecido por todos. As intenções dos corações de cada um, as ações, as palavras e a repercussão que tais coisas, tais posturas, a repercussão na vida dos outros, no desenrolar da história, benefício ou malefício, que a impostação, que a decisão de cada um, que as atitudes de cada um tiveram, tudo isso na salvação ou na condenação, no benefício ou no malefício para as pessoas. Dentre as coisas que serão dadas a conhecer,
as palavras. E eu pedi para abrirmos a Escritura em Mateus 12, 37. Vamos então a esse texto, é bombástico. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, na verdade, eu vou ler a partir do versículo 36. Portanto, Mateus 12, de 36 a 37. Essas palavras de Nosso Senhor, pelo menos em mim, causam arrepios, calafrios, viu? Espero que em vocês também, mas no bom sentido. Vamos então, Mateus 12, de 36 a 37. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Eu, pelo menos, estou aqui todo arrepiado, viu? De um santo medo. Vou repetir devagar. Peço na edição que, enquanto eu falar, apareça novamente esse texto, porque é impactante. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem pronunciado. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Lembram do ditado, o peixe morre pela boca? Adivinhem de onde veio esse ditado? Daqui. Deus não vai condenar ninguém. Somos nós com nossas palavras. Somos nós com nossas atitudes. Aliás, eu acredito, já fizemos tantos programas sobre o juízo, que eu acredito que essa frase eu já devo ter falado aqui umas 500 vezes, com exagero e tudo. Toda palavra que nós pronunciamos, vamos prestar contas delas. Qualquer palavra, todas. Isso significa que não tem palavra indiferente. E eu não estou aqui me referindo apenas a piadas, a lorotas, a charadas. Eu estou falando daqui também de coisas bem mais graves. E isso já é grave. Quando envereda, descamba para a leviandade, para a futilidade, para a baixaria, enfim, nossas palavras, que serão dadas a conhecer a todas as pessoas. Palavra vã. Vamos citar aqui, nesses tempos atuais, nesses tempos difíceis, algumas dessas modalidades de palavras que às vezes a gente pensa que espalhadas, que divulgadas, que multiplicadas, que encaminhadas, não trazem benefício ou malefício a ninguém, quando na verdade trazem. Tem uma repercussão. Eu vou citar aqui apenas alguns exemplos. Bullying, fofoca, injúria, calúnia, difamação, espalhar boatos sem averiguar a veracidade, a fonte, as rixas, as rivalidades, as murmurações, os ataques impiedosos, às vezes até sorrateiros, não identificados, escondidos, anônimos, e alguns até escancarados, com o autor conhecido, espalhar uma notícia para sujar a reputação de uma pessoa, assassinar a reputação de uma pessoa, causar sofrimento para ela, desacreditá-la, desmoralizá-la, humilhá-la, persegui-la. No momento presente, quando essas coisas acontecem, e aqui, por favor, só Deus sabe de tantas pessoas cuja honra, cuja fama foram atacadas, enlameadas, chafurdadas, e passaram
a ser vistas pela sociedade. Hoje, o alcance da divulgação de coisas é universal. Hoje, se nós quisermos, nós sabemos que uma pessoa que está do outro lado do mundo pode ter acesso, se nós quisermos, podemos mandar uma mensagem para ela, um link para ela, uma reportagem para ela, um texto para ela, verdadeiro ou falso. E isso pode ser multiplicado com uma rapidez tremenda. E uma pessoa pode verdadeiramente, em certos casos isso acontece, uma pessoa ser assassinada, passar a ter sofrimento, angústia, aflição pelo resto da vida. E Deus vai deixar por menos? Vai não. Vai não. A palavra aqui é dura. Duríssima, implacável. Eu vou repetir. No dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Também as palavras. Palavras digitadas, palavras impressas, palavras multiplicadas, palavras gravadas, palavras escritas, palavras filmadas, palavras de entrevista, palavras de programas de auditório, seja lá do que for, qualquer manifestação. Os homens prestarão contas de toda a palavra vã. Ninguém brinque com isso. Nossa língua é uma arma poderosa para o bem ou para o mal. E esses dois versículos, eu repito, decore, memorize, Mateus 12, de 36 a 37, não deixam dúvidas. Voltemos, temos ainda 4 minutos para encerrar esse nosso programa. As palavras de nosso Senhor, para cada um e para todos os eleitos, os que estiverem à direita. Vinde benditos de meu Pai, isto é, bem-aventurados. Vinde felizes de meu Pai. Os eleitos são assim chamados por Jesus, benditos. Um bendito é alguém de quem se diz bem. Jesus olhará para os eleitos. Eu só posso dizer bem de vocês. Vocês são benditos. Ditos bem. Aqueles de quem se diz somente o bem. Tomai posse do reino. Tomar posse, isto é, o que é meu, eu estou dando para vocês. Apropriem-se, tomem posse. Esse reino é de vocês. Essa felicidade é para vocês. Que vos está preparado desde a criação do mundo. Desde toda a eternidade, o céu foi preparado para os benditos do Pai. O que não acontece com o inferno, porque quando se trata do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos, Jesus vai dizer. Jesus não prepara inferno para os homens, preparou para os demônios, que se afastaram por sua própria decisão de Deus Todo-Poderoso. Portanto, tomai posse do que vos está preparado desde toda a eternidade. Antes que viéssemos à existência, o céu já foi preparado para os benditos do Pai. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Tive sede e me deste de beber, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Jesus aqui não diz, os desnudos estavam nus e vocês os vestiram. Os enfermos estavam enfermos e vocês foram visitá-los. Os presos estavam na prisão e vocês foram visitá-los. Não. Porque Jesus se manifesta todas as vezes que vocês fizeram isso a esses meus irmãos. Foi a mim que vocês fizeram. Aqui a gente percebe que a caridade que fazemos ao próximo tem repercussão na eternidade, terá recompensa na eternidade. E mais, quando fizemos, quando dissemos, quando vestimos, quando visitamos, quando praticamos a caridade, foi ao próprio Jesus que nós o fizemos. Claro que nós compreenderemos, já sabemos que a caridade que fazemos, que quando vestimos os nus, que quando visitamos os enfermos, os presidiários, quando damos de beber a quem tem sede, quando damos de comer a quem tem fome, é ao próprio Jesus que estamos fazendo. Mas muitos não souberam
não sabem e nem saberão, por isso serão recordados logo. Num certo sentido, nós não perguntaremos, nós que conhecemos a verdade, não vamos fazer essa pergunta para Jesus. Aliás, pergunta que será abordada no programa seguinte, porque ela se encontra nos versículos de 37 a 39, assunto que vamos tratar no próximo programa, porque estamos investigando o texto versículo por versículo. Está terminando mais um programa, o 61º, sobre o juízo. No próximo encontro, 62º, continuaremos esse diálogo que Jesus estabelece com os eleitos, somente os eleitos. E depois, se houver tempo, começaremos a tratar do diálogo de Jesus com os condenados. Em todo caso, que fique bem claro, o júbilo, a alegria, a felicidade, o encantamento, o prorromper de alegria, o brado de vitória dos eleitos ao escutar isso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.